Quero retornar nossas reflexões que estamos fazendo no livro de Romanos. Romanos é o mesmo que Romanos. Romanos capítulo 5, nós meditamos do 1 ao 11. Agora nós queremos dar continuidade e falarmos do 12 ao 21. É um grande desafio nós tornarmos a palavra, a mensagem do apóstolo Paulo, falarmos de Romanos e de alguns aspectos teológicos que o apóstolo Paulo cita em suas cartas, tornar isso de maneira simples para a igreja. Mas eu queria, com muita tranquilidade, que os irmãos me dessem um retorno. Se eu não estou sendo simples para os irmãos, se os irmãos não estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer ou o que a palavra de Deus está dizendo, pode ficar bem à vontade de dizer, pastor, eu não entendi. Aqui agora não, porque vai ser difícil, né? Mas depois você pode perguntar, pode... Muito bem. Um pouco melhor. Você pode dar um retorno, um feedback, né? Se você está entendendo aquilo que o pastor está falando, senão não faz sentido nenhum eu falar e a igreja não entender, tá bom? Muito bem, nós queremos ler o texto, Romanos 5, 12 ao 21. O título que eu tenho aqui, que a minha tradução é a NVI, a Nova Versão Internacional, mas existem outras, creio que se os irmãos forem ler na sua tradução pode ser diferente, então pode ler ali na tela mesmo. Aí depois você deixa a sua Bíblia aberta e pode estar conferindo aquilo que nós estamos dizendo. Mas a sugestão de título que a NVI dá aqui para esse parágrafo é Morte em Adão, vida em Cristo. Morte em Adão, vida em Cristo. Esse é o título sugerido pelos tradutores da NVI. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele,
muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da sua palavra, Senhor. O que nós mais queremos é que o teu Santo Espírito, ó Pai, aplique a tua palavra em nossos corações. Que a tua palavra seja, ó Deus, um instrumento do Senhor para transformação de vida. Não a eloquência, a oratória, a maneira do pregador, mas a mensagem do Senhor. Que possamos nessa noite estarmos sujeitos ao Espírito Santo e que Ele cause transformações em nossa vida. Perdoa nosso pecado, Pai, e que o pecado não seja um empecilho. Que o inimigo não venha usar agora, Senhor, a displicência, que o Senhor possa nos colocar neste lugar. Tira-nos todos os pensamentos lá de fora, aquilo que vamos fazer amanhã, nossas responsabilidades, nossas atividades. Mas que o Senhor possa, com teu Santo Espírito, nos ajudar a compenetrarmos na tua palavra, Senhor, e compreendê-la de maneira integral. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O mundo se divide entre os condenados e os justificados. Os que estão sem Cristo e os que estão em Cristo. Esse texto é maravilhoso quando o apóstolo Paulo aponta para os contrastes entre Adão e Cristo. A pergunta, meus irmãos, que muitos de nós fazemos é: como é possível Deus salvar o pecador por meio da pessoa de Jesus Cristo? Como foi possível Cristo nos substituir na cruz? E quando nós olhamos para esta passagem que nós acabamos de ler, essa passagem da palavra de Deus, nos dá uma luz a respeito destes questionamentos. E para uma melhor compreensão desses contrastes que nós já vamos ver, desta passagem, que fala dessas duas pessoas, nós lemos e os irmãos viram em alguns momentos Adão e Cristo na passagem, nós vamos ver algumas verdades aqui introdutórias. Primeiro, é bastante interessante a repetição, são muitas vezes em que o apóstolo Paulo usa o artigo 1 na passagem, mostrando tanto a nossa identificação
com Adão, toda a humanidade, a sua identificação com Adão, como também a sua identificação com Cristo. Também nós vimos aqui que se repete bastante no texto também, um pouco menos, mas também o verbo reinar. Ou seja, Adão e Cristo e cada um deles governando sobre um reino. Também nós vimos aqui, repetindo também no texto, a expressão muito mais. Ou seja, se em Adão nós perdemos e perdemos muito, a palavra de Deus, por exemplo, usa aqui que em Cristo nós ganhamos muito mais do que perdemos. Em resumo, o que essa passagem nos apresenta é um contraste entre Adão e Cristo. Adão recebeu um reino, ele desobedeceu a Deus, ele pecou e, consequentemente, perdeu seu reinado sobre a antiga criação. E, consequentemente, toda a humanidade pecou juntamente com Adão, até porque, quando nós olhamos os relatos antes da queda, Adão e Eva não tinham filhos. Somos todos filhos de um casal pecador. O pecado de Adão e Eva passou a todos os homens. Herdamos isso, somos da descendência de pais que pecaram, então nascemos pecadores. A palavra de Deus em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Outras passagens também diz que não há um justo sequer. Ninguém escapa ou escapará da condenação, do julgamento final. Por outro lado, Cristo veio como rei de uma nova criação. É por isso que um versículo que nós decoramos para os nossos momentos de evangelismo, 2 Coríntios 5,17, diz que os que estão em Cristo é uma nova criação de Deus. E as coisas antigas, a sua antiga vida que você tinha em Adão, passaram. Eis que em Cristo tudo se faz novo. É claro que literalmente o texto não está assim, alguns acréscimos meu aqui agora. Bom, pela obediência de Cristo na cruz, Cristo trouxe justiça e justificação a todos aqueles que nele creem. Então, se por um lado você tem um Adão que desobedeceu, de outro lado você tem Cristo que obedeceu, por isso que ele é capaz de nos justificar, até porque nosso tema aqui tem sido bastante sobre a justificação. Jesus Cristo, ele não apenas reverteu os danos do pecado quando ele morreu na cruz, como também Jesus, ele garantiu muito mais àqueles que nele crê para a salvação. Basta nós recapitularmos a mensagem que nós pregamos, a última mensagem sobre Romanos, creio que foi lá no início do mês, que foi o texto anterior a este, Romanos 5, 1-11. E aí temos um slide, né? Com estes pontos, não sei se os irmãos ainda lembram, mas dos capítulo 5, do 1 ao 11, nós vimos que além da nossa salvação que Cristo nos dá, a justificação pela fé em Jesus, traz para nós alguns benefícios, os quais Paulo cita em Romanos 5, 1 ao 11, que é a nossa
paz com Deus. O nosso acesso a Deus ou a aproximação de Deus. Outro benefício que nós tivemos também, que nós temos agora, justificados em Cristo, é a nossa gloriosa esperança em Deus, ou esperança gloriosa em Deus. E nós vimos também aqui nesse texto que as provações que nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada aqui, se somos justificados, a nossa ótica diante destas tribulações, dessas provações, nada mais é do que elas existem, nós passamos por ela para que o caráter cristão seja formado em nós. E isso é um benefício da justificação pela fé em Cristo Jesus. Outro ponto também que nós discutimos foi o amor de Deus que Ele derrama em nossos corações. Então, uma pessoa justificada em Cristo é uma pessoa amorosa, não uma pessoa rancorosa, de mal com a vida, rabugenta. Não é. É uma pessoa amorosa, tranquila, pacífica. Por quê? Porque tem paz com Deus e é pacificador e é amorosa. Depois você pode ler Romanos 5, do 1 ao 11, vai estar todos esses pontos aí. Espera aí, só um pouquinho, volta aí. O sexto ponto que nós falamos ali é que nós somos poupados da ira de Deus. O texto diz, meus irmãos, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E como condenados toda a humanidade, vai cair nas mãos do Deus vivo. Nós também. A diferença é que nós somos poupados da ira de Deus por causa das nossas boas obras, porque somos bonitinhos e frequentadores da Igreja Batista Pioneira de Chapecó. Não. É por causa da justificação, por causa de Cristo, da obra de Cristo. Outro detalhe também é que nós somos reconciliados com Deus. Então, além da nossa salvação, essa reversão dos danos do pecado, na cruz, Cristo, Ele alcançou tudo isso para nós e muito mais. Então, meus irmãos, quando nós continuamos aqui a nossa reflexão aqui em Romanos, nesse texto base de hoje, depois de Paulo falar dos benefícios da nossa justificação, ou as bênçãos da nossa justificação, ele vai falar sobre os contrastes entre Adão e Cristo, que constitui-se na base da nossa justificação. É interessante que, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos que a consequência do pecado de Adão é a morte. Não tem a ver com a lei, mas sim por sermos descendentes de Adão. A consequência do pecado de Adão é a morte. Todos somos filhos de Adão. Consequentemente, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 22, que em Adão todos morrem. Em Adão todos morrem. A menos que alguém chegue com uma teoria, em algum momento, talvez isso possa até surgir. Já há a teoria da evolução. Mas talvez exista alguém em algum momento com uma teoria de que não é filho de Adão. Que houve uma outra forma de criacionismo e ele é filho desse outro casal. Meus irmãos, toda a humanidade, obrigado, Sul, quando não colocam eu preciso. Já viram isso?
Não sei por que, enfim. Meus irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 22, em Adão todos morrem. Portanto, uma vez que nós compreendemos isso, olhemos então com atenção, meus irmãos, os contrastes que Paulo faz entre Adão e Cristo, entre a desobediência e o pecado de Adão e a obediência e obra de Cristo na cruz. Chegou na hora sua, não podia ser mais nem menos. O primeiro contraste oremos, irmãos. Primeiro contraste entre Adão e Cristo é o contraste entre a transgressão de Adão e o dom gratuito de Deus em Cristo. Eu acho que vai dar. Vamos ler de novo o versículo 15. O versículo 15 diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. O que Paulo está dizendo aqui, o contraste é o seguinte: se por um lado, em Adão, todos nós herdamos juntamente com ele a capacidade de transgressão e, consequentemente, a morte. Porque quando nós lemos lá em Gênesis, Deus cria Adão, depois Adão transgride, e depois então Adão morre. Meus irmãos, é isso. Todos nós, descendentes de Adão, somos transgressores e morremos. Mas em Cristo, o contraste é que em Jesus Cristo, a graça de Deus, diz o texto, é infinitamente maior. Pela obediência de Cristo na cruz, a salvação é dada a todos aqueles que creem nele. O texto chama de dádiva de Deus, o presente de Deus. O presente que nós recebemos do nosso pai terreno, Adão, é o presente da morte. Em Adão morremos, mas em Cristo somos salvos da morte eterna, um presente de Deus. E os seres humanos não tinham condições e não têm condições de fazer algo para obter a sua salvação da morte eterna. Em Adão, transgressores são mortos. Em Cristo, são justificados por meio da obediência. E Cristo, então, nos substituiu na cruz do Calvário. O ato da misericórdia de Deus pela humanidade. Portanto, em Adão, morte. Em Cristo, vida. É por isso que Jesus, em vários momentos, ele fez questão de dizer que apenas nele teríamos vida. Por isso que em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, não haveria necessidade nenhuma de Jesus dizer que ele é a vida, se alguém não fosse a morte. Em outro texto, João 10,10, Jesus vai dizer:
eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Portanto, irmãos, o contraste entre Adão e Cristo nesse primeiro ponto é que em Adão há transgressão e em Jesus Cristo o dom gratuito para a salvação. Outro contraste interessante que nós vimos aqui nesse texto é o contraste entre as consequências do pecado de Adão e as consequências da obediência a Cristo. Então, se por um lado a humanidade estava completamente separada de Deus em Adão, Cristo, com seu dom gratuito, com a sua graça maravilhosa, dá a opção da humanidade ter vida nele. Mas assim também como há consequências do pecado de Adão, há também as consequências da obediência de Cristo. O versículo 16 vai dizer isso, ele diz: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Primeiro, o texto começa dizendo não se pode comparar. A desobediência e o pecado de Adão trouxe julgamento, trouxe condenação. A humanidade em Adão, ela está condenada à morte, à pena de morte. Mas, por outro lado, o contraste é que a obediência e obra de Cristo na cruz tira gratuitamente o pecado e oferece em seu lugar o perdão do pecado e vida gloriosa, mesmo a humanidade não sendo merecedora. O nome disso é justificação. Meus irmãos, a consequência do pecado de Adão, que nós herdamos também, é a separação total, o julgamento, condenação, a pena de morte. Mas a consequência da obediência de Cristo na cruz, dando a sua vida por nós, é uma vida gloriosa, perdoada, justificada por causa de Cristo. É por isso que nós só podemos ter vida verdadeira, conforme já dissemos, apenas em Cristo. Porque em Adão está morto, está separado, está condenado. Alguém disse que os cristãos seria melhor serem chamados de ex-condenados. Nós somos ex-condenados. Os que estão em Cristo Jesus são ex-condenados. Os convertidos a Cristo são ex-condenados. Obviamente que os que estão ainda em Adão, longe de Cristo, ainda estão condenados. Em Adão, condenados. Em Cristo, justificados. Se a Ju puder abrir Romanos 3, 23 e 24, se você quiser abrir na sua Bíblia aí, é só voltar uma página. Mas, para lermos juntos ali, até para quem está em casa e não tem a sua Bíblia, diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas o versículo 24, meus irmãos, é tão maravilhoso que ele diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, há um contraste entre as consequências do pecado de Adão e as consequências da obediência de Cristo. Em Adão, condenados. Em Cristo,
justificados, perdoados, para viver uma vida gloriosa com o Pai eternamente. Mas ainda há um outro contraste que eu queria destacar com os irmãos. No versículo 17, é o contraste entre os dois reinos. O versículo 17 diz assim: se pela transgressão de um só, ou seja, Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, há um contraste entre os dois reinos descrito aqui pelo apóstolo Paulo. Em Adão, a morte começou a reinar. Nós lemos isso lá em Romanos, em Gênesis, capítulo 5. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram, todos nascemos pecadores. O salário ou a recompensa do pecado é a morte. Em Adão, o pecado reina, a morte reina sobre a vida dos homens, sobre a humanidade. A morte começou a dominar a raça humana, diz uma tradução bíblica, em Adão. Mas o contraste é maravilhoso. Em Cristo, a pessoa entra em um novo reino. A parte B de Romanos capítulo 23 diz: se por um lado o salário do pecado é a morte, em Adão, é o que nós herdamos de Adão. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o contraste, irmãos. Em Cristo, a pessoa entra em um novo reino. E nesse reino, Paulo diz, Romanos 14, 17, este reino onde a pessoa desfruta de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, lembra desse texto? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Meus irmãos, a pessoa em Adão reina a morte, a tristeza, as trevas, a desesperança, a falta de sentido de vida. Mas Cristo traz vida a uma nova pessoa. Em Cristo, meus amados irmãos, desfrutamos de alegria. A pessoa justificada é alegre, é pacífica, mas não é uma alegria porque tudo está dando certo. Não é uma alegria porque ela está vivendo o melhor momento da sua vida. Não. Ela pode estar em Cristo e continuar vivendo, sofrendo as consequências da desgraça do mundo. Mas em Cristo, a alegria é fruto do Espírito Santo de Deus que habita em nós, conforme Gálatas 5:22. Outro texto também vai dizer, aqui no capítulo 5, versículo 1, diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Adão, a morte reina, mas o contraste, em Cristo, nós reinaremos em vida para a glória de Deus. A vida que Cristo dá, a verdadeira vida. Não, meus irmãos, é muito importante que isso fique bem claro. A vida em Cristo não é uma vida medíocre.
A vida em Cristo é uma vida abundante. Ele mesmo diz. João 10:10. Eu vim para que em mim vocês tenham vida. É uma vida plena. É uma vida abundante. Por isso que não combina com uma pessoa justificada o mau humor. Uma pessoa que gosta de causar divisão. Uma pessoa rabugenta, que não ama, que não suporta. A justificação, meus irmãos, faz com que nós tenhamos a capacidade de suportar. Suportar. É impressionante quando a gente fala com crentes sobre suportar. Eles entram em pânico. Eu não sei se... Não é novidade isso. Não é novidade. Meus irmãos, a vida do povo de Deus, ao longo da história da humanidade, e se você não acreditar em mim, você pode ler a palavra de Deus, é uma vida de provações, de dificuldades, de lutas, de renúncia, mas uma vida de perseverança, em que as pessoas suportam, e porque elas suportam, elas podem dar suporte. Mas, meus irmãos, hoje é muito difícil você falar para um crente, por exemplo, e consolar uma pessoa que está vivendo um momento difícil. Por quê? Porque a pessoa que está vivendo um momento difícil tem uma esperança muito maior do que muitos crentes. Parece que a pessoa só diz que se converteu, mas vive uma vida em Adão. Uma vida morta, sem sentido, sem alegria, sem paz. Por quê? Diz o texto, a morte reina. Meu irmão, eu sinto muito, mas talvez a gente tem que orar, e você também precisa orar pela sua verdadeira conversão. Porque em Cristo reina a paz, a alegria no Espírito Santo. A vida abundante, a vida verdadeira, a vida plena. Como diz John Piper em um livro, Coronavírus e Cristo. Não sei quantos que estavam assustados quando a pandemia chegou puderam ler este livro. Eu li um pouco, não cheguei a terminar, mas vale a pena ler. Ele conta a experiência, porque tinha muitos crentes apavorados com o coronavírus. O título do livro é O Coronavírus e Cristo. Agora não tem ninguém mais apavorado, né? As pessoas ficaram apavoradas, tão apavoradas que elas começaram a procurar a Deus, a buscar a Deus. Agora, como o coronavírus está passando, as pessoas estão novamente deixando. Meus irmãos, mas nesse livro, Coronavírus e Cristo, John Piper, ele diz que ele conta a experiência de quando ele teve um câncer e ele sofreu muito com esse câncer. E as pessoas chegavam para ele e perguntavam, John, você está bem? Ele diz, eu não estou bem, mas eu me sinto bem. É claro que se você chegar para uma pessoa que está sofrendo alguma situação, uma enfermidade ou qualquer outra coisa, ela não está bem. Na verdade, não precisa nem perguntar. É igual você chegar no velório e perguntar, e aí, tudo bem? Eu já fiz isso. Por quê? Porque a gente acostuma chegar num lugar, e aí, tudo bem? Esse negócio do politicamente correto. Mas, meus irmãos, não está bem. Mas a pessoa se sente bem. E o fato de se sentir bem é porque em Cristo nós temos vida. O Espírito Santo nos alegra. A expectativa é diferente. A frustração não existe. Por quê?
Porque é como se despedir para uma viagem. É como eu faço a cada ano ou a cada 2 anos quando eu visito os meus pais. Pai, até breve. Se eu não voltar, se não nos encontrarmos aqui, nos veremos na glória. Amém? Amém. Sempre foi assim. Por quê? Porque a alegria, a expectativa do cristão é partir dessa vida e viver a vida abundante, eterna com o Senhor. Então a expectativa é diferente, a esperança é diferente, isso nos alegra, nos motiva. É diferente para os ex-condenados. É diferente. Em Adão, a morte reina, mas em Cristo reinarão em vida para a glória de Deus. Outro contraste, penúltimo. O outro contraste, meus irmãos, é o contraste entre o ato único de Adão e o ato único de Cristo. Versículos 18 e 19. Diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Não um ato, mas o ato. O ato de Adão foi o pecado, o ato da ofensa a Deus. Não foi, meus irmãos, uma série de pecados que Adão cometeu. Em um só ato, Deus testou Adão e ele foi reprovado. O termo para esse ato ali é paraptoma, ou seja, tem a ver com invadir ou passar dos limites. O que Deus fez ao criar Adão? Adão, lembra lá de Gênesis? Você vai habitar no jardim, você vai cultivar o jardim, você pode desfrutar de tudo, mas há um limite. Isso você não pode fazer. O que Adão fez? Paraptoma, ele invadiu num ato de ofensa, de pecado, de desobediência a Adão. Ele desobedeceu a Deus. Ele passou dos limites. Aí, não precisa nem você ser um guru, uma pessoa super estudada, para você entender que a maior habilidade, ou a habilidade máxima, o que o homem sabe fazer com excelência é passar dos limites. Passar dos limites. Meus irmãos, as estradas que nós andamos por aqui é 80 km por hora. Quem aqui anda de 80 o tempo todo? Máximo 80. E aí, Wesley? Não anda. Passa dos limites. E existem outras coisas. Se o ser humano não tivesse a capacidade de passar dos limites, o Mércio seria demitido. É ou não é, Mércio? Pigato. Não existiria outros setores da sociedade que servem, assim como Deus deu também a lei de Moisés, que nós vemos aqui, para dar freio ao homem. Mas o homem, ele herdou isso, é fruto do pecado. Ele nasceu de Adão, o homem é especialista em passar dos limites. A Bíblia diz, você pode namorar, pode ficar noivo, mas algumas coisas
Só no casamento? Eu não vou fazer essa pergunta. Mas quantos aqui só deixaram para o casamento mesmo? Então, meus irmãos, nós temos e fazemos com excelência isso. Nós passamos dos limites. Nós ofendemos a Deus. E nós herdamos isso da nossa vida antiga em Adão. O que Deus fez ao criar Adão? Deu limites. Gênesis 2, 16 e 17, eu tentei descrever aqui, né? Em contraste a esse ato de ofensa de Adão a Deus, o texto continua e diz, nos versículos 18 ainda e o versículo 19, que a justiça, ou seja, a obra justa de Cristo na cruz, o ato de Cristo morrer na cruz, desobediência, o outro, obediência até a morte, e morte de cruz. O pecado de Adão, meus irmãos, trouxe castigo, trouxe condenação. O ato de justiça de Cristo na cruz trouxe salvação, trouxe liberdade. Portanto, uma pessoa não pode desfrutar de liberdade se ela não entender o Evangelho, não entender a justificação, a obra de Cristo na cruz, o ato de Cristo obedecer a Deus e morrer na cruz por ele. É o contraste entre a condenação e justificação para quem crer em Cristo para a sua justificação. João 8,32 diz: conhecereis a Cristo e Ele os libertará. É bem provável que agora, nas campanhas das eleições, a gente vai ouvir algo diferente. Mas conheça Cristo e Cristo liberta. Amém? Meus irmãos, uma citação direta do nosso querido Wiersbe, ele diz: a justificação é resultado de uma união viva com Cristo. Essa união deve redundar em outro tipo de vida. Uma vida justa de obediência a Deus. Nossa ligação com Adão nos tornou pecadores. Nossa união com Cristo nos permite reinar em vida. O último contraste que nós queríamos discutir aqui nesse texto é o contraste entre a lei e a graça, versículos 20 e 21. A palavra de Deus diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Graças a Deus, sendo transbordante aqui. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça. Para quê? Para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Para quê? Para conceder vida eterna mediante as minhas boas obras, mediante o fato de eu ser uma pessoa boa, não faço mal a ninguém, não. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A lei foi dada a fim de que toda a humanidade pudesse ver como se encontrava distante de obedecer à lei de Deus. O texto até diz que a lei foi dada depois, lá em Moisés, para mostrar ao homem a sua capacidade de desobedecer à lei de Deus. Meus irmãos, em Adão, o homem não tem capacidade de obedecer à lei de Deus. Conforme nós vimos, ele está morto espiritualmente, destituído da glória de Deus. Mas
O contraste é que quanto mais nós enxergamos, percebemos, quanto mais nós vemos a nossa capacidade de desobedecer e pecar contra Deus, o contraste em Cristo, mais vemos a graça superabundante de Deus nos perdoando. Em toda a história do povo de Deus, desde Adão e Eva, os patriarcas, a nação de Israel, desde Adão, desde Abraão, Isaac, Jacó, todo aquele, ali aos patriarcas, aquela situação toda, né, que a gente vê ali de desobediência, passando pela nação de Israel, na época dos juízes, dos reis, enfim. E não é diferente nos nossos dias. Nós somos, se tem uma coisa que nós fazemos com excelência, é transgredir, é desonrar. Se tem uma coisa que nós fazemos com excelência, é dar desculpas para Deus, é murmurar, é nos acostumarmos a viver uma vida medíocre, rabugenta, nos tornarmos uma pessoa tão difícil de convivência que ninguém quer saber de conviver. Nós somos excelentes para isso. Mas, meus irmãos, isso descreve uma vida em Adão. Isso descreve uma velha vida, uma antiga maneira de viver, porque em Cristo é uma nova criação, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de receber a graça de Deus, que multiplica em todos os momentos, e multiplicar a graça de Deus, transbordar a graça de Deus na vida uns dos outros. Meus irmãos, uma vida que não suporta o próximo é uma vida em Adão. Uma vida cheia de graça, de compaixão, de misericórdia, uma vida amorosa, uma vida capaz de suportar, de amar, de abraçar, de caminhar junto, é uma nova vida em Cristo. Uma nova vida em Cristo. Podemos não estar bem, como diz John Piper, mas nós nos sentimos bem. Eu não sirvo de parâmetro para ninguém, mas eu não estou bem. Eu me sinto bem. Até vomitar hoje de manhã, vomitei. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer a obra de Deus e de tentar, mesmo não estando bem, estar junto com os meus irmãos. Foi sincero quando eu disse que eu estava com saudade dos irmãos, porque eu fiquei um culto sem me encontrar com os irmãos. Portanto, meus irmãos, em toda a história da humanidade, Deus sempre tratou o seu povo com graça, com graça. Eu me lembro de um professor que eu tinha. Às vezes ele dava algumas coisas para a gente fazer e a gente não conseguia, pelo menos no prazo que ele pedia. E daí a gente ia falar com ele, eu preciso que você me dê mais um tempo. Ele dizia, ainda bem que nós vivemos na graça, então eu vou te dar mais um tempo. Fica a dica aí, Carol e outros professores, né? Agir com graça. Só que se essa moda pega, né? Aí pronto. Portanto, meus irmãos, ele sempre tratou o seu povo segundo a sua graça. Onde abunda o pecado, superabunda, transborda a graça de Deus. O que esse texto quer dizer?
A cada milésimo de segundo, nós pecamos centenas de vezes e nós merecíamos a morte, a condenação, mas superabunda a graça de Deus na nossa vida. Eu ainda não entendo por que uma pessoa que se diz estar em Cristo não consegue fazer com que essa graça superabunde na vida daqueles que falham com Ele. Porque você falha com Deus a cada milésimo de segundo, a cada minuto. Meus irmãos, uma vida legalista não combina com a nova vida em Cristo. Uma vida que condena as pessoas, uma vida que julga as pessoas e condena, uma vida que rotula o outro, uma vida sem capacidade de amar, de suportar, é uma vida em Adão, não uma vida em Cristo. Porque Cristo ama, Cristo perdoa, Cristo tem misericórdia, Cristo age com graça. Isso nós herdamos de Cristo. Nós não podemos aceitar uma vida medíocre de retornar sempre em Adão e viver uma vida em Adão. Meus irmãos, de um lado, a velha natureza que nos tenta a pecar, mas do outro lado, multiplica-se, transborda, superabunde, reina a graça de Cristo. O pecado e a morte reinam na antiga criação, da qual Adão é o cabeça, mas a graça e a justiça reinam na nova criação, da qual Cristo é o cabeça. Ao nos sujeitarmos a Ele, reinamos em vida. Nós vivemos uma vida abundante em Cristo e compartilhamos vida. É um novo estilo de vida. Em Cristo, nós vivemos um novo estilo de vida. Uma pessoa não pode se converter e viver da mesma forma, porque ela vivia em Adão, agora ela vive em Cristo. Amém? Ao longo da Bíblia, terminando, nós percebemos que Adão prefigurava aquele que havia de vir, ou seja, um tipo ou retrato de Jesus Cristo. E é interessante, algumas curiosidades aqui. Adão veio da terra, Jesus Cristo veio do céu, isso é uma citação que Wiersbe faz. Adão foi provado num jardim cercado de beleza e amor, mesmo assim desobedeceu. Jesus Cristo foi tentado num deserto. Jesus Cristo sofreu morte dolorosa na cruz por nós, cercado de ódio, morreu indignamente, mas foi obediente até a morte, morte de cruz. Adão agiu como um ladrão, foi expulso do paraíso. Mas lembram o que Jesus fez quando estava do lado de um ladrão que o desonrou a vida toda, que o ofendeu a vida toda? Jesus Cristo diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão é aquele teu vizinho que te importuna a vida toda. Aquele ladrão é aquele irmão que você não se dá com ele. Pode ser. Aquele ladrão pode ser um colega de trabalho. Aquele ladrão pode ser o seu inimigo, se é que crente tem inimigo. Mas eu conheço pessoas que se dizem crente que tem inimigo. Aquele ladrão era um inimigo de Cristo. Na hora ele fala assim: Senhor, eu não sou digno. Jesus fala assim: por causa da graça, está tudo zerado. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que eu mais quero é passar o resto da minha vida contigo no paraíso.
Por isso que uma vida que não perdoa, que não ama, não condiz com uma vida em Cristo. Se Jesus tivesse agido sem a graça de Deus, de acordo com o que muitas vezes nós agimos, fala assim, não, a vida toda você me desonrou, você me errou comigo, a vida toda você me encheu a paciência, então agora você vai para o inferno. Como alguns crentes às vezes são especiais, o diabo que te carregue. Eu já vi crente falar isso. Jesus não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque em Cristo há uma nova vida. As coisas velhas passaram. Matou, roubou, passou. Agora você tem uma nova vida em mim. O Antigo Testamento é o livro da genealogia de Adão, Gênesis 5:1. 5, ali tem a genealogia. E é interessante quando você olha Malaquias capítulo 4, versículo 6, o último versículo do Antigo Testamento termina com a palavra maldição. Mas quando você olha o Novo Testamento, Mateus inicia com a genealogia de Jesus Cristo. Quando você olha o último livro, Apocalipse 22, versículo 3, termina com a seguinte expressão: nunca mais haverá maldição. Ou, se eu estivesse pregando na igreja pentecostal, eu dizia assim, aleluia, glória a Deus, nunca mais haverá maldição para os que estão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Um pouquinho pentecostal. Não há como, meus irmãos, evitar a ligação com Adão, por ser uma consequência natural do nosso primeiro nascimento, o qual nós não tivemos controle, mas é possível não permanecer em Adão. Aceite a oportunidade de experimentar o segundo nascimento, o novo nascimento do alto, o qual nos liga a Cristo. Eu finalizo com João 3,7, quando Jesus diz, importa-vos nascer de novo. Se você não nascer de novo em Cristo, você vai viver sob o contraste da vida em Adão. Mas se você nascer em Cristo, você vai viver sob as consequências da vida em Cristo. E aí, finalizando ali, Ju, não sei se você já fechou aí, mas para nós olharmos os pontos ali, os contrastes da nova vida em Cristo, os contrastes entre Adão e Cristo. Em Adão, o contraste entre Adão e Cristo, a transgressão de Adão e o dom gratuito em Cristo, as consequências dos pecados de Adão e as consequências da obediência de Cristo, os dois reinos, o ato de único de Adão e de Cristo e a lei e a graça. Esse texto fica muito bem explicado, talvez eu não consegui trazer de maneira simples. Mas se você não lembrar de nada do que eu disse, vai para casa hoje, faça uma avaliação da sua vida. A maneira como eu estou vivendo tem mais a ver com Adão ou tem mais a ver com Cristo? A maneira como você está vivendo, convivendo e tratando sua esposa tem mais a ver com Adão ou tem mais a ver com Cristo? A maneira como você trata o seu vizinho, seu colega de trabalho, seu irmão em Cristo, Jesus chamou isso de próximo. A maneira como você trata o seu próximo tem mais a ver com Adão ou tem mais a ver com Cristo? Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram,
tudo se fez novo. A sua vida condiz com a nova vida em Cristo? Se não, converta-se a Jesus Cristo e viva para glorificar a Cristo. Meu olhar precisa glorificar a Cristo. A maneira como eu falo precisa glorificar a Cristo. A maneira como eu olho precisa glorificar a Cristo. A minha linguagem corporal precisa glorificar a Cristo. A maneira como eu estou me expondo o meu corpo, minhas opiniões, minhas ideias, sei lá o que é que você está expondo, precisa glorificar a Cristo. A maneira como eu faço meus negócios precisa glorificar a Cristo. Do contrário, estou vivendo em Adão. Eu ainda não experimentei a justificação em Cristo. Que nessa noite você possa se entregar verdadeiramente a Cristo e que Ele possa reinar na sua vida. Que a cada ato seu, como Wesley disse aqui, em tudo, seja em ações, qualquer outra, em palavra, glorifiquem a Deus em tudo. Baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Meus irmãos, nós vamos nos tornando mais velho na fé e nós vamos criando alguns vícios na nossa vida. Alguém um dia pregou e sugeriu a nós voltarmos ao primeiro amor. Aquele dia que nós tivemos um encontro real com Jesus Cristo e nós sentimos uma paz tão profunda, uma alegria tão vibrante, um ânimo tão impressionante, que o que mais nós queríamos ali, ajoelhados ou sentados, eu não sei como foi a sua experiência de conversão, eu não sei como foi a sua experiência do dia que você deixou a vida em Adão e assumiu a sua nova vida em Cristo, eu não sei. Mas para muitos e para mim foi assim. Eu não conseguia parar de chorar. Mas não era um choro de tristeza, era um choro de alegria, de ao mesmo tempo olhar para Jesus e olhar para mim. E quando eu olhava para mim, eu via o antigo Adão em mim, aquela vida sem esperança, em trevas, com medo da vida eterna. Mas ao mesmo tempo, as lágrimas caíam porque eu olhava e não entendia, eu não merecia, mas Cristo estava naquele momento me justificando, dizendo: você não merece, mas eu morri por você. Você é injusto, você merece a condenação, você merece a morte eterna, a separação eterna, mas eu morri por você. O meu sangue te purifica. Em mim você terá uma vida abundante, uma vida plena. Volte a esse dia. Tenta nessa noite fazer um pacto com Jesus, dizer: Jesus, eu já me entreguei a Ti. Mas ultimamente eu tenho vivido uma vida mais em Adão do que em Ti, Senhor. Minhas atitudes mostram isso. Minha maneira de viver tem mostrado isso.
mas eu quero voltar ao primeiro amor. Voltar, Senhor, a Ti e desfrutar dessa vida abundante, dessa vida alegre, dessa vida amorosa, que só os que estão em Ti, verdadeiramente em Ti, podem desfrutar. Ó Deus, o Senhor é soberano, o Senhor pode visitar cada coração, cada mente. O Senhor sabe o que passa na vida de cada um, na minha vida. O Senhor sabe. Por isso, Pai, essa mensagem me faz refletir e pedir perdão ao Senhor. Perdão, Senhor. Me ajude a viver uma nova vida em Cristo. Abundante, amorosa, vibrante, perseverante, Senhor. Dando fruto para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu oro para que você não esqueça desta mensagem ao longo da semana e que você possa, em todos os momentos, todas as ações, pensar: condiz com Adão, condiz com Cristo. Você que é casado,